boa noite. Eu sou o Tom e recebo você nesse culto noturno do domingo 31 de janeiro de 2021. Você é bem-vindo. E eu faço a abertura lendo com vocês um texto que está no Salmo de número 23, verso 4, que diz o seguinte: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Abra esse culto ciente de que nós estamos numa semana de muita batalha. Acompanhamos irmãos e pessoas queridas que estão em luta e nos colocamos ao lado delas. Mas iniciamos esse culto agradecendo e louvando o nome de Deus, porque nós cremos que apesar das lutas, nós temos a certeza de que Ele está conosco. Este é o último culto do mês de janeiro. A igreja, apesar de tantas incertezas a respeito da pandemia, estamos começando a retomar as nossas atividades, ainda virtuais, mas que são importantes para a saúde da nossa comunidade, saúde espiritual, do cuidado com cada um de vocês. Então já começa esse culto fazendo alguns anúncios e chamando a Dani, que vai trazer uma palavra sobre o NGI, um dos nossos ministérios mais importantes, totalmente dedicado às nossas amadas crianças. E eu não falo isso porque sou pai de um menino de 5 anos, mas porque nós conhecemos a importância de que o Evangelho e que a criação, a construção de um princípio de comunidade já na tenra infância é tão importante para a caminhada e para a jornada espiritual que os nossos pequeninos vão ter ao longo da sua vida. Dani, contigo. Pai, mãe, avô, tio, você que tem convivido aí com alguma criança na sua família, a gente está retomando então agora em fevereiro as células, os encontros infantis. Vai ser online, vai ser um pouco diferente, vai ser um desafio para a gente também, mas a gente está confiante que com a graça de Deus, com a direção do Espírito Santo, a gente vai conseguir fazer de cada encontro com as nossas crianças um momento especial, prazeroso, poder compartilhar um pouco da palavra de Deus e orar junto e ter esse momento mesmo de encontro com as crianças. Então, a gente vai iniciar agora no dia 10 de fevereiro, que é uma quarta-feira, 19 horas. Para quem não tiver essa disponibilidade, né, porque os pais precisam acompanhar, o encontro vai ser feito via Zoom, então precisa ter o acesso ou via computador ou via celular. E também aos sábados, sábado dia 13 de fevereiro, às 14 horas. Então tem essas duas, não precisa participar dos dois, se quiser, ok, né? Mas a gente tem essas duas opções de data, aquilo que se adequar melhor à sua agenda, à sua rotina, à sua dinâmica familiar, tá bom? E a gente vai comunicar então o acesso via Zoom, via as mídias sociais da igreja. Tá? Então fica atento a essas informações. O link a gente vai disponibilizar na semana. Vai ser sempre o mesmo link para quarta e sempre o mesmo link do Zoom para o sábado, tá bom? Não precisa se inscrever. Crianças a partir de 4 anos até 11 anos, mas se a sua família tiver uma criança um pouquinho menor e quiser participar, você acompanhando como pai, pode também se conectar com a gente. Tá bom? Então, fique atento aí aos comunicados. Se você não faz parte de nenhuma célula, se você não faz parte, não está inserido em nenhum grupo de WhatsApp da IEV, então você pode entrar em contato também com a secretaria da igreja e deixar o seu nome, seu contato, que a gente vai entrar em contato com você para você começar a receber os comunicados também. Eu sei que já foi comunicado no culto da manhã, para quem recebe as informações pelo o WhatsApp da IEV oficial, também tem o número do IEV, do NGI, tá? Nova Geração IEV, você pode também salvar e receber as informações. Amém? A gente tem um vídeo para passar aqui, da célula.
E você que gostaria de ser um voluntário também, a gente tem uma equipe, mas se você quiser ser um voluntário para nos apoiar nesse momento das células, pode nos procurar, você pode falar comigo ou com a Priscila Trujillo, entrar em contato também aqui com a Secretaria da Igreja, que eles direcionam a gente para se falar, tá bom? E o último aviso, né, convite que eu gostaria de deixar aqui é a nossa Live Kids 27 de fevereiro, sábado às 16 horas. Para esse evento, sim, você precisa se inscrever seu filho, para ele poder participar do sorteio, das dinâmicas das brincadeiras durante a live. Vai ser das 16 às 18 horas aproximadamente, vai ser um tempo muito bom aí para a gente estar junto. E o objetivo da live também é evangelismo. Então, você pode convidar pessoas da sua família, das crianças da sua família, da sua comunidade, do seu condomínio, amigos do seu filho para participarem também. Então, fica o nosso convite. A gente agradece, continue nos apoiando em oração e em todos, principalmente inscrevendo seu filho. Tá bom? Deus abençoe e boa semana a todos. Boa noite. Amém. Se para as crianças a gente já tem todo esse cuidado, esses eventos sendo programados, compartilho com vocês também a retomada das atividades do nosso Ministério de Juventude, que começará com um culto no sábado que vem, às 8 horas da noite, com o tema Bíblia e a tecnologia do antivírus. Ficou curioso por conta desse título? Eu também fiquei. Se conecta, não deixe de participar. Além disso, irmãos, as atividades, ainda que online, das células, da oração às 3 horas da tarde durante a semana, todas essas atividades continuarão acontecendo. Se conecte, entre nas redes sociais da igreja e fique informado de tudo que está acontecendo no nosso meio. Apesar da pandemia, nós não vamos parar. Irmãos, compartilho com vocês agora, convido vocês para um momento de oração e lembro com vocês daquilo que foi alvo de oração de parte da nossa igreja que esteve envolvido num relógio de oração de 24 horas nesse final de semana. Se você não participou, mas tem interesse em participar de iniciativas parecidas no futuro, aproveite o número da IEV, o WhatsApp que você tem aí e comunique o seu interesse em participar. É muito importante que nós oremos juntos e que você, como igreja, saiba que existe um mover espiritual e que nós estamos engajados, colocando a sua vida, a vida das nossas pessoas queridas e de todos os motivos de oração que chegam até nós, diante de Deus, nosso Pai. Claro, nós também sabemos que boa parte da nossa comunidade tem orado, ainda que não no relógio de oração, e a sua oração é muito importante. Nós temos orado pela Mila França, que está na UTI, esposa do nosso irmão Carlão, e recentemente, as notícias mais recentes é de que ela já está respondendo ao medicamento e que já está sendo analisado a diminuição do medicamento para que ela possa voltar a respirar sem a ajuda de aparelhos. Nossa irmã Iracema, com muita alegria, já está em casa, continuamos orando pela plena recuperação dela. Assim também o nosso irmão Jorge Eloy e a irmã Luísa. Temos orado muito pela Stephanie, a irmã do nosso irmão presbítero Marinho, que está numa luta pessoal contra o câncer, e nós temos orado para que o tratamento ao qual ela será submetida tenha pleno sucesso e ela tenha cura, o seu corpo restaurado à plena saúde. Nós cremos assim, orando e colocando diante de Deus toda a equipe médica com a qual ela vai lidar, com todas as pessoas e com todo o tratamento. Que o nosso amor também a alcance e ela saiba que está nos nossos corações. Temos também, irmãos, colocado diante de Deus a família da irmã Ada, a Alexandra, a esposa do presbítero Elias. Ela perdeu o irmão Ricardo, filho da irmã Ada, vítima de Covid nesta semana, o Ricardo, que tem a sua esposa, que ainda é alvo das nossas orações, porque está entubada e deixa 2 filhas. Que o Senhor console esses corações e não deixemos de estar orando por essa família. Além disso, nós tivemos notícia do pastor Clóvis, de que teve um período de taquicardia, voltou para o hospital, lá fez alguns exames e que pediram para que ele permanecesse em observação no hospital, então ele está internado na UTI, sem dores e sem grandes sintomas, mas para que seja acompanhado de perto.
ok? Então, lembre-se do pastor Clóvis, não tem relação mais diretamente com a Covid, da qual ele se recuperou recentemente, esteve internado e voltou para casa. Então, nós colocamos agora diante dele uma questão envolvendo uma bolha, que eu não vou saber explicar os termos técnicos, mas que você possa estar orando pelo pastor. E se lembre de todas as outras pessoas que estão no nosso meio, o Wilfried, filho da irmã Elvira, a família Ramalho e pessoas do seu redor. Estamos orando com você e nesse momento quero que você ore comigo para que a gente possa abençoar e lembrar de todos, cada um deles nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos pelo seu bálsamo curador, para que, Senhor, o Senhor visite poderosamente todos esses, ó Deus, que estão enfrentando enfermidade. Seja ela, Senhor, a Covid, e que estes possam se recuperar plenamente, ó Deus, e voltar para suas casas, ou aqueles que estão em tratamento nos seus lares, para que possam ter a plena recuperação, mas também, Senhor, aqueles que estão enfrentando enfermidades de outra natureza. Abençoe, Senhor, as famílias aqui que estão enfrentando lutas, ó Deus, que o seu consolo, a sua consolação, o seu amor possa estar com eles e que possa abençoá-los ricamente. Lembre, Senhor, a cada um da tua igreja, dos teus filhos, ó Pai, para que estes, Senhor, imbuídos do Espírito Santo, continue dobrando os seus joelhos em prol da nossa comunidade, dos seus queridos e dos seus familiares. Assim nós clamamos e agradecemos, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Agora, irmãos, eu convido vocês para um momento que também é de adoração, que é o de dízimo e ofertas. Assim como eu acabei de mostrar para vocês que a igreja não parou, ela tem encontrado os seus meios para continuar ativa e continuar abençoando a vida daqueles que fazem parte da nossa comunidade, e através da internet agora nós alcançamos inclusive pessoas que nem próximos de nós fisicamente estão no Brasil e no mundo todo. São frutos do Evangelho que foi plantado no nosso meio e que nós como igreja queremos continuar levando para aqueles que ainda não conhecem Jesus. E você é parte importante nesse processo. Aqui estão os dados da igreja, incluído recentemente também o dado para que você possa fazer o Pix, que é uma forma nova e automática de fazer transferências de dinheiro, segura, mas também tem aí as contas, os números de conta do banco para que você possa estar fazendo chegar até nós ao seu dízimo e a sua oferta. Saiba que esse dinheiro é utilizado para o sustento da nossa casa e também para o investimento em missionários que estão no Brasil e fora dele, levando o Evangelho. A igreja não para. Estamos num momento de travessia. E você é uma pessoa importantíssima nesse momento. Que a sua lealdade, a sua fidelidade, a sua gratidão tem chegado até nós e permitido que a IEV continue fazendo aquilo que ela foi chamada a fazer. Levar luz àqueles que ainda não a possuem e cuidar daqueles que já estão no nosso meio. Senhor, neste momento eu oro a Ti justamente para aqueles que têm se mantido leais e têm feito chegar até nós fruto do seu trabalho e do seu sustento. Coloco diante de Ti, Senhor, aqueles que foram impactados pela pandemia e que neste momento estão enfrentando dificuldades, seja no seu negócio ou momento de desemprego, ó Pai. Abra, Senhor, portas para que Senhor, o currículo dessas pessoas possa alcançar, Senhor, empresas em que eles possam ser contratados. Abra, Senhor, estratégia para cada um deles, ó Deus, e que não deixe faltar a provisão na casa de nenhum dos nossos irmãos, ó Deus. Que o sustento dos seus filhos, o sustento dos seus lares, ó Deus, permaneça, Senhor, vindo do Teu trono, ó Pai, e que aqueles que estão enfrentando momentos difíceis, ó Deus, possam em Ti encontrar logo a solução para o seu desafio. Também, Senhor, colocamos diante de Ti um momento agora de oração e de adoração, em que vamos entregar a Ti, e que o Senhor esteja fazendo parte do nosso culto, já abençoando o Elinho, ó Deus, que é o responsável por compartilhar com a igreja a mensagem dessa noite. Assim nós oramos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Neste momento vamos adorar e engrandecer o nome desse Deus maravilhoso que é digno de todo louvor e toda adoração. Eu te convido, você que está aí na sua casa nessa noite, a se derramar na presença do Senhor, a adorá-lo em espírito e verdade, em entronizá-lo, a estar mais pertinho dele e pedir para ele: reina Senhor em mim, reina na minha casa, reina no meu coração, reina no meu trabalho, reina na vida dos
meus filhos. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Que essa adoração seja uma oração para você e todos da sua família, em momentos tão difíceis que estamos atravessando. Que nós possamos nos lançar todas as nossas preocupações, as nossas angústias e frustrações aos pés do Senhor e pedir para Ele: leva-nos, Senhor, além. Adoração e derramar meu ser é o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar e me inspirar para te dizer que estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável. Teu nome é maravilhoso. Leva-me além. Leva-me além. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Leva-me além. Que a minha vida flua
Graças a Deus. Que a paz do Senhor Jesus seja com tua vida nessa noite. Jesus, Ele nos possibilita a vivermos uma vida com mais poder, com mais intensidade, viver uma vida digna de um filho e de uma filha de Deus. Isso que eu quero falar nessa noite. Eu já convido você a abrir a sua Bíblia no livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, um texto muito bem conhecido, chamado Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. É o sermão mais conhecido do mundo, onde Jesus, ele já estava começando o ministério dele, ele já tinha passado pelo batismo, já tinha passado pela tentação, e ele chama os seus discípulos para apresentar como é possível viver esse nível mais profundo, esse nível além que Ele tem para as nossas vidas. E o texto diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da sua justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Até aí. Queridos, as pessoas, elas estão buscando significado, elas estão buscando as coisas certas no lugar errado, elas estão buscando paz no lugar errado, elas estão buscando amor no lugar errado, elas estão buscando uma realidade de vida no lugar errado. E como acabamos de cantar, Deus, Ele quer nos levar além. As pessoas estão procurando, estão buscando essas coisas certas em lugares errados. O lugar onde essas pessoas deveriam buscar e olhar era na igreja. Porém, infelizmente, elas não estão buscando, ou elas estão rejeitando a mensagem da igreja. Por quê? Porque elas estão encontrando uma contracultura. Elas não estão vendo a diferença. O que elas estão percebendo é um conformismo. E o propósito de Deus na história, desde o início, foi separar homens e mulheres para fazer a diferença. E o povo de Israel, eles não conseguiram fazer isso, ser diferentes em seu comportamento, em suas atitudes. Chegava um determinado momento, aquele povo, ele esquecia de sua singularidade. Deus chama eles para ser um povo singular, ímpar, diferente em toda a terra. Por isso que Jesus, ele tem que entrar na história. Ele vem dentro da história. Ele passa por todo o ritual judaico. Ele é batizado, ele foi tentado, ele começa a anunciar agora uma nova cultura. Sabemos que vivemos dentro de várias culturas, mas no que diz a cultura de forma geral, Jesus, ele vem implantar essa cultura. E ele chama primeiramente os discípulos e vai para a montanha. Só que esse sermão, essa mensagem, ela se aplica para nós ainda hoje, porque os objetivos daquele sermão
é evidenciar os que de fato são filhos de Deus. Jesus, ele mostra no Sermão do Monte o padrão de Deus para o homem. É aquilo que ele queria para o ser humano, é aquilo que traria significado, é aquilo que seria um cidadão do reino. Por isso que o título dessa mensagem é a cultura do reino, porque Jesus, ele veio implantar essa cultura desse reino, que é completamente diferente do que a cultura que o mundo tinha estabelecido durante toda a história. Então os objetivos eram esses: era apresentar um caráter completamente diferente do que o mundo tinha aplicado. Então Jesus, às vezes, ele fazia um contraste entre seus discípulos e os judeus religiosos. Ele fazia um contraste entre os seus discípulos e as nações pagãs. Então a máxima de tudo é que os discípulos têm que ser diferentes, tanto da igreja nominal, quanto o padrão mundano, um padrão mundo secular, como a gente chama. Então esse é o resumo, essa é a contracultura cristã, esse é o sistema de valores de Jesus, esse é o estilo de vida que Ele propõe para mim e para você. É uma vida plena, humana, completa, mas sob o governo de Deus, sob o governo divino. É nós como humanos sendo direcionados e governados por um padrão de Deus. Então a gente vê aqui, nesse texto que lemos, pelo menos 8 características de todos os discípulos de Deus. São as bem-aventuranças, são os felizes aqueles que as praticam. Serão bem-sucedidos aqueles que colocarem esses elementos, esses 8 pontos em prática. É muito conhecido por nós, mas vamos trabalhar ele nessa noite. Versículo 3: pobres em espírito, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. No princípio, pobre era passar necessidade literalmente, mas durante a história essa palavra tomou nuances espirituais. Ou seja, os necessitados não tinham outro refúgio a não ser a pessoa de Deus. Era a humilde dependência de Deus. Portanto, ser pobre de espírito é reconhecer a nossa falência espiritual diante de Deus. O salmista, ele entendia isso como um coração quebrantado e contrito. Ele entendia que pobre de espírito é aquele que nós somos pecadores debaixo da tua ira, Senhor. É isso que o salmista entendia. Nada mais além de merecimento, apenas juízo. Aquele que não tem nada para oferecer, nada para reivindicar, e nada para dar, e nada para receber. É esse que são os pobres em espírito. Calvino, grande reformador, ele define pobre em espírito só aquele que em si mesmo foi reduzido a nada e repousa na misericórdia de Deus. Esse é o pobre de espírito, aquele que em si mesmo, dentro dele mesmo, ele sabe que não é nada e que só repousa a misericórdia de Deus. Era esse pobre de espírito que Jesus encontrou naquele cego, aonde que ele não tinha mais nada. Ele fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É esse que é pobre de espírito. Aquele homem, ele sabia da sua falência espiritual, ele sabia da sua miserabilidade, ele sabia que não tinha nada em si de valor, e ele reconhecia em Jesus a sua grandeza. E misericórdia, justamente isso, vem do latim miserere cardio, miséria do coração, cardio de coração. Aquele cego está dizendo: filho de Davi, Jesus, toma, olha com teu coração o miserável que eu sou, olha para mim que eu sou miserável. Tinha a mãe dos 2 discípulos que ela não entendeu essa proposta de Jesus. Tem um episódio que
uma mãe, ela chega para Jesus e fala: Jesus, quando você chegar no seu reino, põe um dos meus filhos na direita e outro na esquerda. Onde você senta no trono, mas um deles fica em cada lado. E aquele Jesus, ele viu uma prepotência naquela mulher tão grande. Ela falou: você não sabe o que você está me pedindo. Você precisa aprender o que é ser pobre de espírito. O reino de Deus é concedido ao pobre, não ao rico. O rico no sentido de, eram os religiosos que consideravam os seus próprios méritos. Eles consideravam ricos em seus próprios méritos. E muitas vezes eles nem agradeciam a Deus. E a gente vê aqui nas prostitutas, vemos com os publicanos, com os pecadores, o quão eles entendiam de que era pobre de espírito. Não tinham nada para oferecer, nem nada para receber. Hoje a condição indispensável para viver essa cultura do reino de Jesus é esse reconhecimento da nossa pobreza espiritual. Somos miseráveis e dependemos exclusivamente da graça e da misericórdia de Deus sempre. Caminhamos, andamos e vivemos sendo sustentados o tempo todo pela graça e pela misericórdia de Deus. Se eu só estou aqui falando com vocês, se você só está aí me ouvindo, me vendo, é pela graça e pela misericórdia exclusiva de Jesus. Não há mérito nenhum em nós, não há nada em nós, mas toda graça, toda honra, toda glória tem que ser dada para Ele. Por isso que Charles Spurgeon, ele diz o seguinte: para subirmos no reino é preciso rebaixar-nos a nós mesmos. Davi era um grande pecador, sem vergonha, mas ele sabia da graça de Deus na vida dele. Ele se rebaixava o tempo todo. Ele era o rei de Israel, humanamente falando, dos caras mais poderosos da terra na época dele. Mas quando ele sabia de onde ele vinha, ele sabia, ele reconhecia a sua pobreza espiritual, mesmo diante de todas as suas deficiências e queda. Ele sabia que a graça de Deus, que a misericórdia de Deus o sustentava. Por isso que bem-aventurados os pobres em espírito. Versículo 4 diz: os que choram serão consolados. Não é aquela música que diz chora de amor, chora de paixão. Não é aquela pessoa que chora o tempo todo, que vive chorando por tudo. Esse choro significa tristeza de arrependimento. Não é choro de luto, mas é choro de arrependimento. Confissão é uma coisa, contrição é outra. Ser cristão não é ser feliz o tempo todo, não é estar dando risada o tempo todo, não é só alegria, não é só vitória. Existe lágrimas, existe dor. Jesus, ele chorou pelos pecados dos outros. Ele chorou por uma cidade. Ele chorou pelas consequências do juízo traria a todos os homens. Bem-aventurados que choram. Irmãos, precisamos lamentar as nossas maldades, o nosso coração que muitas vezes é perverso, nosso coração muitas vezes é maldoso. Precisamos chorar pelas nossas vidas. Muitas vezes nós olhamos aí a quantidade de mortos e a gente não consegue derramar uma lágrima, porque o nosso coração está insensível, está duro. Precisamos chorar com os que choram, chorar de arrependimento, chorar pelas nossas vidas. Por quê? Porque a Bíblia diz em Apocalipse também que no final o próprio Jesus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, toda dor, tudo aquilo que passamos, até da nossa lágrima de arrependimento. Tudo isso vai passar. Por quê?
porque o próprio Jesus irá nos consolar. Portanto, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Versículo 5 diz: os mansos herdarão a terra. Aí está humilde, uma virtude, uma qualidade. Esse adjetivo no grego diz gentil humildade. A pessoa que é atenciosa, atencioso, aquele que exerce autocontrole, aquele que tem um espírito gentil. Bem-aventurado os mansos, bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Martyn Lloyd-Jones, eu estou bem filósofo hoje, tá? Diz: mansidão é, em essência, a verdadeira visão que temos de nós mesmos, e que se expressa na atitude e na conduta para os outros. Na cultura popular, os valentões, os arrogantes, os prepotentes é quem vence a luta da existência. Então vemos aí no mundo, Coreia do Norte querendo invadir o mundo, Estados Unidos querendo dominar o mundo, e tantas outras nações. A gente vê que parece que os covardes é que serão derrotados, mas na cultura do reino, que é a cultura espiritual, não é por força, mas os mansos herdarão a terra. Versículo 37, Salmo 37, melhor dizendo, versículo 1 e 3, diz: não te indignes por causa dos malfeitores, os mansos herdarão a terra. Os ímpios podem se vangloriar, se exibir, mas nós sabemos o que é viver. Muitas vezes a gente fica indignado, assim como o salmista. Se eu não me engano, Salmo 73, que ele olha para o mundo e vê tantas coisas de maldade, de prepotência, de arrogância, o mundo mal, e aí depois ele percebe que não vale a pena ir por esse caminho. E muitas vezes a gente fica indignado com as coisas que a gente vê, escuta, que nós passamos muitas vezes, mas a palavra de Deus diz que não se fique indignado não, por causa dessas pessoas. Os mansos herdarão a terra. Esses caras podem até se vangloriar, podem até bater no peito e dizer que são os caras. Porém, a Bíblia diz que nós, os mansos, sabemos o que é viver. Os mansos herdarão a terra. Versículo 6 diz: fome e sede de justiça, bem-aventurados esses, porque serão satisfeitos. Fome espiritual é uma característica do povo de Deus. A sua ambição é espiritual, não é material. Busca de fome e sede de justiça. Justiça na Bíblia tem 3 aspectos: legal, que é a justificação ou o nosso relacionamento com Deus, é a paz em Deus. Então essa justiça ela vem de Deus, então essa é a justiça legal. Tem a justiça moral, que é a justiça de caráter que agrada a Deus. Então quando isso é aplicado em nosso caráter, aplicamos a justiça e isso agrada a Deus. E a justiça social, essa busca pela libertação do homem da opressão, juntamente com todos os direitos civis, integridade, honra, valores, honra aos lares, etc. Então mesmo que a gente saiba que não vamos mudar totalmente o planeta, a humanidade, nós podemos fazer o possível para melhorar com a vida piedosa, com a vida justa. Nós podemos fazer o melhor quando nós temos fome e sede dessa justiça de Deus. Sabemos que muitas vezes essa justiça
humana, ela vai falhar e falha, e já falhou muitas vezes. Mas precisamos dessa fome e sede de justiça de Deus, porque terá uma hora que vamos todos prestar conta, e Ele se agradará de todos aqueles que tiveram fome e sede dEle. Versículo 7 diz: misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Essa é a compaixão por pessoas que passam necessidade. Nós vemos que o mundo hoje prefere se isolar, cada um no seu quadrado, cada um se vira. Prefere a vingança do que o perdão. E é condicional. Não dá para receber o perdão e a misericórdia de Deus se não formos misericordiosos com o pecado dos outros. Então, se quisermos o perdão de Deus, a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, precisamos ser misericordiosos com os outros. Aliás, Jesus ele foi muito enfático quando ele ensina os seus discípulos a orar. No próximo capítulo, que ele fala: quando vocês forem orar, tem uma cláusula ali que vocês não dá para mudar. É condicional. Assim como vocês perdoarem os teus transgressores, assim como eu vou te perdoar. Então, a gente vê muitas vezes, e eu até aconselho a muitos cristãos não fazer essa oração do Pai Nosso, porque o coração dela está inflamado, está cheio de ódio, querendo pegar o irmão pelo pescoço, quer arrancar a irmãzinha tal, ou um parente, sei lá. E aí Jesus fala: da mesma forma que você está tendo misericórdia dessa pessoa, eu vou ter com você, eu vou pegar pelo seu pescoço também. Então é melhor liberar perdão, é melhor perdoar essa pessoa, é melhor ter misericórdia, porque você terá misericórdia da parte de Deus. Versículo 8: puros de coração verão a Deus. Bem-aventurados puros de coração, porque pois verão a Deus. Quem vai para o céu, quem vai ver a Deus, não são os católicos, não são os evangélicos, não são os judeus, mas quem verá a Deus são os puros de coração. Salmo 24 ele cita: quem subirá ao monte? Somente os limpos, somente os puros de coração, somente os transparentes, somente aquelas pessoas sinceras, aquelas pessoas puras, onde no íntimo dela os pensamentos, as intenções e as motivações dela são puras. Por isso que devemos nos avaliar, nos analisar todos os dias. Qual a intenção pelo qual eu faço isso? Qual a intenção pelo qual eu estou assistindo esse vídeo? Qual a intenção pelo qual eu estou vindo para a igreja? Qual a intenção que eu estou indo trabalhar? Qual a intenção que eu tenho sobre a minha família, sobre os meus negócios? Quais são as minhas intenções em relação a Deus? Pois somente os puros de coração o verão a Ele. Por isso que Ele nos faz uma comparação e fala: seja como a criança. Olha para as crianças, sem malícia, sem maldade. Elas brigam aqui, brigam, mas daqui a pouco estão brincando ali como se nada tivesse acontecido. São puras de coração. Assim como elas, vocês verão a Deus, se o fizerem. Versículo 9: os pacificadores. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Sejam pacificadores, agentes de paz. Levem essa paz por onde você passar, pela igreja, pela sociedade. Nós somos chamados para pacificar. Jamais procurar conflito, atrito, jamais ser a causa do problema.
mas sempre buscar a paz. A Bíblia é bem clara: procurem, busquem a paz com todos, seguir a paz com todos. Isso depende de nós. A gente consegue fazer isso. É difícil, muitas vezes mas é necessário ter a paz com Deus e essa paz com todos os homens. Versículo 10 diz: os perseguidos por causa da justiça, desses é o reino dos céus. Por mais que a gente se esforce em ter paz com todo mundo, alguns se recusam a ter paz conosco. Não é verdade? Vai ter gente que não vai querer muita paz conosco. E o pior, começa a perseguição. Às vezes é criada uma oposição, e essa pessoa ou pessoas passam a nos perseguir. E a perseguição é o que? Conflito de valores irreconciliáveis. Então, são valores que não dá para reconciliar, e aí vira uma perseguição. E a nossa proposta, e a proposta de Jesus como cultura do reino, é regozijar como cristãos, porque a recompensa vem dos céus. É continuar fazendo justiça, mesmo que nos traga desgraça muitas vezes. É procurar manter a verdade, mesmo que essa verdade tenhamos que pagar um preço. É pagar com a justiça, mesmo que essa justiça nos traga perseguição. Lembre-se que os ferimentos serão medalhas de honra quando chegarmos nos céus. Todas as vezes que somos perseguidos, somos feridos, mas saiba que esses ferimentos são medalhas de honra para Deus. Já estou concluindo. Essa é a cultura do reino de Deus. Essa é a proposta dos valores de Jesus. E o filósofo Nietzsche, ele repudiou todo esse sistema de valores de Jesus. Ele odiou toda essa tese de Jesus. Sabe? Nietzsche, mesmo sendo filho de pastor, ele escreveu um livro polêmico em 1888. O livro chama O Anticristo. Então, ele só respeita uma figura no Novo Testamento, que é a do Pilatos. Ele define, sendo bom, tudo que eleva sentimento de poder, de autoridade, de força. Ele considera tudo de mal, tudo que procede de fraqueza. Então, quando ele olha para a figura de Jesus no Novo Testamento, Jesus é apenas um Deus fraco, um Deus que foi desprezado, abandonado na cruz. Por isso que essa cultura não serve para o coração ou para a tese de Nietzsche. O cristianismo é a aberração, a maior aberração da humanidade, a maior desgraça da humanidade, nas palavras dele. Mas, irmãos, nas bem-aventuranças, nesse sermão do monte, Jesus, ele apresenta a seus discípulos um sistema de princípio totalmente diferente dos princípios ou da filosofia do mundo não cristão. Os métodos de Deus nas Escrituras, as palavras de Deus na pessoa de Jesus, parece confusão na ótica mundana ou do mundo. Porque como é que pode exaltar os humildes? Como é que pode humilhar os orgulhosos? Como é que pode chamar primeiro os últimos? Como é que pode atribuir grandeza ao servo, ao escravo? Como é que pode despedir os ricos de mãos vazias? Como é que pode declarar que é dos mansos,
dos humildes serem herdeiros. A cultura do mundo e a cultura do reino, a cultura de Jesus, a cultura espiritual, estão totalmente em desarmonia uma com a outra. Vão ser irreconciliáveis para sempre. Mas Jesus, ele parabeniza aqueles que o mundo mais despreza e chama de bem-aventurados aqueles que o mundo rejeita. Eu não sei se você se enquadrou nesses 8 pontos, e eu espero que você tenha se enquadrado em cada ponto desse. Se existe algum elemento desse que está faltando, ore nessa noite, ore nesse momento e peça a graça de Deus para a tua vida, porque essa é a cultura do reino, essa é a cultura de Jesus. Só serão bem-aventurados, só serão felizes, só serão bem-sucedidos aqueles que forem forjados por esse processo. E como é bom passar por esse processo, sabe por quê? Porque vai chegar um dia que nós chegaremos diante do Todo-Poderoso, Ele vai dizer: pode entrar, benditos do meu Pai. Vocês foram bem-aventurados, vocês resistiram, vocês passaram por toda a prova, vocês venceram o maligno, vocês venceram vocês mesmos, a natureza pecaminosa de vocês. Vocês conseguiram ser parecidos com Jesus. Vocês são bem-aventurados. Vocês são felizes. Vamos viver eternamente com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra. Continua sendo viva e eficaz. E hoje alimenta as nossas almas, alimenta os nossos corações. Perdoa porque muitas vezes nós temos voltado para uma cultura que não é a nossa. Nós temos derrapado em alguns elementos desses. Mas nessa noite o Senhor está trazendo-nos de volta para o trono, para o ponto, para o eixo. E nós queremos, ó Pai, continuar vivendo na cultura do reino de Deus. Nós queremos continuar sendo os seus discípulos, que não somente sentam numa montanha para te ouvir, mas que descem a montanha para praticar tudo isso que o Senhor nos ensinou. Nos ajuda, que a Tua graça, que a Tua misericórdia nos acompanhe em todo esse processo, e que Teu nome sempre seja glorificado, honrado através das nossas vidas, no nome de Jesus, no nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações, o poder e o batismo no Espírito Santo seja com a igreja, que é bem-aventurada, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe seu mês de fevereiro, que Deus abençoe a sua família, a sua vida, em nome de Jesus. Fica na paz, que Deus abençoe.